Mas o general Heleno, ele não só mente sobre a ditadura militar no Brasil, chamando o golpe de 64 de revolução, uma informação totalmente mentirosa. Ele fala que tentam deturpar a história, mas quem está deturpando é ele, né? Ele não só deturpa a história, como ele mente também de uma coisa que é facilmente desmentida, que é essa informação de que ele não foi procurado. A revista Fórum tem a nota enviada pelo GSI, tem o e-mail da reportagem procurando o Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, o general Heleno mentiu mais uma vez nessa CPI, Miguel. Eu recebi o relato aqui da minha amiga Yara Vidal, que aconteceu hoje um depoimento muito pesado do general Heleno, né, um dos artífices do golpe na CPI do... Onde é que foi, Yara? Explica pra gente onde é que foi e o que ele falou. E daqui a pouco o Guilherme está subindo o vídeo, daqui a pouco ele sobe o vídeo. Foi na CPI dos atos antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é presidida pelo Chico Vigilante, e ele inclusive, já tinha dado um bolo na comissão, e hoje ele foi como convidado, testemunhando. Primeiro que ele desconsidera a tentativa de golpe, assim, ele o tempo inteiro com ar de deboche, sabe, com ironias, só que no final, ele podia ter ido embora sem essa, mas logo no finalzinho, ele foi enquadrado pelo deputado distrital Gabriel Magno, né, que falou, olha, é um desrespeito o senhor tratar golpe como se fosse um sentimento, golpe é um crime. E ele retruca dizendo que isso era uma opinião do deputado, que, na verdade, foi um movimento que salvou o Brasil do comunismo. Aquela ladainha de sempre, né? Puro suco de bolsonarismo. E eu acho engraçado, até o Ivan, estava conversando uma pauta com ele, o Ivan deu uma sugestão ótima, que em plena CPI, que está investigando uma tentativa de golpe, a pessoa defende a ditadura, o golpe militar de 1964. Então, realmente, o Gabriel Magno protocolou uma moção de repúdio a essa fala, que ela realmente é desrespeitosa, porque as pessoas... O bolsonarismo, ele consolidou esse fenômeno de você considerar fatos históricos como opinião, ou, como eles gostam muito de falar, chamar de narrativa. Né? Não existe narrativa na quantidade de mortos. Narrativa é você dizer essa maluquice de que o Brasil esteve às portas do comunismo. João Goulart nunca foi comunista, João Goulart era trabalhista. Sabe, nada a ver, eles falsificam a história, Miguel. E eu acho que é uma lição para o povo brasileiro ver o desprezo com que ele trata algo tão grave da nossa história recente, que foi agora, né? Não tem nem 6 meses, que foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, que foi precedida por uma outra noite de terror, né, Miguel? Que foi o dia 12 de dezembro, o dia da diplomação do presidente Lula, quando aqui, do lado da minha casa, a quilômetros de onde eu moro, vandalizaram o centro de Brasília. Então, eu sempre falo da CPI, dos atos antidemocráticos, que ela é uma amostra do que vai ser a CPMI dos atos golpistas no Congresso, sabe, Miguel? E o jeito que essas pessoas deturpam os fatos e transformam fatos históricos em questão de narrativa. Não é narrativa. Não é narrativa. E aí eu até concordo com o Gabriel Magno quando ele diz, e eu digo isso sempre, o mal do Brasil foi não ter punido, como fez a Argentina, os torturadores. Por isso que a gente ainda tem o general Heleno, que era chefe de gabinete do Silvio Frota, né? Que era, ou seja, ele é filhote da ditadura. E fica aí agora relativizando com o apoio de pessoas que estão ali, que só estão eleitas dentro de um parlamento porque veio a democracia. Porque se não fosse a democracia, a dona Paula Belmonte, que fica ali puxando o saco de golpista, não estaria ali falando os absurdos que fala. E ele ainda teve o despropósito de falar, não, o senhor pode pensar diferente de mim, essa é a beleza da democracia. Como é que alguém usa a democracia para defender a ditadura? Então, tem aí o vídeo, é realmente revoltante, é muito triste, sabe, a gente constatar que isso ainda é tolerado no Brasil, Miguel e Ivan. Tem essa notícia que está na manchete, que depois o Ivan vai trazer para a gente,
que ele mentiu na CPI, a não dizer que foi procurado pela Fórum. Mas antes, vamos assistir o vídeo. O Guilherme compartilhou. Coloca aí, por favor, Gui. Apenas colocar a minha posição em relação ao movimento de 1964. As coisas são vistas só de um lado. Como sempre, isso acontece. As coisas são vistas de um lado. Quer dizer, o deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1.000 pessoas, o que não aconteceu, acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso é uma questão apenas de ler a história do Brasil e chegar à conclusão que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. O senhor esquece das organizações terroristas que existiam no Brasil na época. Muita gente do lado da Revolução foi vitimada. É claro que ninguém tem orgulho desses acontecimentos, mas eles não podem ser tratados só de um lado, não podem ser tratados só com uma visão. Foram lamentáveis os acontecimentos, mas aconteceram. Isso aí faz parte da história do Brasil. Agora, deturpar a história, dizer que não sei quantos foram mortos, foram... Eu sou obrigado a fazer um editorialzinho aqui rápido. Primeiramente, que o Heleno mente descaradamente, né? O Brasil não estava... os fatos históricos... Você tem muito relato histórico. O Brasil não estava prestes a virar comunista naquela época. Isso foi um pretexto usado para dar o golpe. O que, aliás, era o que aconteceu em dezenas de países. Né? Sempre havia, se colocava essa suposta ameaça comunista para se dar um golpe de Estado. Isso é desde o final da Segunda Guerra, desde 1954, com a derrubada do Jacob Arbenz na Guatemala, começou uma sucessão de dezenas de golpes de Estado no mundo todo, chegou até a Ásia. Você teve um golpe de Estado também violentíssimo na Indonésia, em que um governo de centro-esquerda, foi derrubado também em função de acusações vazias e falsas de ameaça comunista. Isso faz parte da guerra suja, da guerra híbrida dos Estados Unidos. Então, é sempre importante pontuar isso. O general Heleno está completamente errado, a fala dele é errada, deseduca, é uma fala que ela é tirada do porão sujo da ditadura militar. A gente não pode brincar com esse tipo de verdade. A Yara está certa na sua indignação. Deixa eu só ler alguns comentários. Tem vários comentários aqui. Agora entrou centenas de comentários. Foi botar o Heleno aqui, o pessoal se revoltou também. Tem muito comentário revoltado. Muita gente parabenizando a indicação do Zanin, dando boa tarde, várias cidades do Brasil, e depois muita gente aí justamente dando cacetada nesse velho nojento. Quer dizer, não pode falar, velho, que você é etarista, mas nesse cidadão completamente repugnante. Ivan, tem uma notícia ligada ao general Heleno também, que se você puder explicar para a gente, o que houve? Pois é, o general Heleno hoje, nessa sessão da CPI dos atos antidemocráticos, essa mesma sessão em que ele chama o golpe de 64 de revolução, ele citou a revista Fórum no momento em que ele falava sobre aquela noite de terror ocorrida em Brasília em 12 de dezembro, né? Que foi o ensaio geral, digamos assim, da tentativa de golpe no dia 8. Todo mundo se recorda daquela noite em que incendiaram ônibus, carros em Brasília, né? E que precedeu aí a tentativa depois de atentado à bomba na véspera de Natal e que desembocou no 8 de janeiro, né? Pois bem, quando ocorreu esta noite de terror em Brasília, em 12 de dezembro, a Fórum, através do repórter Henrique Rodrigues, publicou uma matéria que deu início a uma série de reportagens mostrando como o Gabinete de Segurança Institucional, então comandado pelo general Heleno, estaria por trás deste levante golpista, como que o GSI teria organizado a estrutura para aquela tentativa de golpe. Afinal,
foi utilizado gasolina, queimaram uma série de carros, foi feita com uma velocidade de pessoas que aparentemente estavam instruídas por algum tipo de técnica militar, né? E isso foi relatado à Fórum já no dia seguinte, no dia 13 de dezembro, ou seja, um dia depois dessa noite de terror, uma fonte da Polícia Federal lotada no gabinete da Presidência da República nos relatou que sim, o GSI estava por trás dessa tentativa de golpe. A gente publicou essa matéria, que, como eu falei, deu início a uma série de reportagens, e o general Heleno mencionou essa matéria da Fórum hoje na CPI, quando ele foi questionado sobre essa noite de terror no dia 12 de dezembro. E ele fala que não sabia de nada daquilo, que não estava por trás de coisa nenhuma, e que não foi procurado pela revista Fórum para dar a sua versão sobre o ocorrido, sobre essa suposta participação do GSI. Mas isso é uma informação totalmente mentirosa, porque a revista Fórum procurou, sim, o general Heleno. O repórter Henrique Rodrigues entrou em contato com o Gabinete de Segurança Institucional no dia 13 de dezembro, e tanto é que o GSI foi contatado que o GSI enviou uma nota à revista Fórum. Existe essa nota, então a informação do general Heleno é completamente mentirosa, essa informação de que ele não foi procurado. E não só é mentirosa que ele não foi procurado, que não só o GSI mandou nota para a Fórum, como o próprio general Heleno, à época, foi ao Twitter para atacar a Fórum e dizer que a única base para a matéria é uma fonte que não tem o nome. Né? O general Heleno, ele deveria conhecer um pouco mais sobre a prática jornalista que preserva o sigilo da fonte em assuntos que envolvem, por exemplo, militares, né? Como é o caso do Gabinete de Segurança Institucional. A gente está falando aqui de uma tentativa de atentado terrorista. Foi isso que aconteceu no dia 12 de dezembro. E por isso, claro, a fonte não vai ser, o nome da fonte não vai ser revelado, mas essa mesma fonte transmitiu ao vivo no canal da Fórum, por exemplo, os acontecimentos do 8 de janeiro. Estava lá dentro do Palácio do Planalto fazendo uma transmissão para a Fórum. Ou seja, se o general Heleno quer alguma prova de que essa pessoa existe, basta ele assistir a live feita pela revista Fórum, porque a gente tinha uma pessoa dentro do Palácio do Planalto transmitindo tudo isso. Né? Mas o general Heleno, ele não só mente sobre a ditadura militar no Brasil, chamando o golpe de 64 de revolução, uma informação totalmente mentirosa. Ele fala que tentam deturpar a história, mas quem está deturpando é ele. Né? Ele não só deturpa a história, como ele mente também de uma coisa que é facilmente desmentida, que é essa informação de que ele não foi procurado. A revista Fórum tem a nota enviada pelo GSI, tem o e-mail da reportagem procurando o Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, o general Heleno mentiu mais uma vez nessa CPI, Miguel.